O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutíeis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quanto repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Então Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Quem Senhor. beija a palavra de Deus, Beija o próprio Deus. podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom, a capacidade de entender essa palavra e fazer todo o esforço hoje de colocá-la em prática. Amém? A grande novidade desse evangelho, a grande exortação desse evangelho, é aquilo que Jesus diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Tomai cuidado. Aí vem a seguinte pergunta: mas qual é esse fermento dos fariseus? E qual é esse fermento de Herodes que Jesus chama atenção para a gente tomar cuidado? Vamos lá, fermento é algo que se coloca na massa e cresce, né? Fermento dos fariseus. Os fariseus, eles praticavam uma religião, eles praticavam com rigorismo uma religião e condenavam, eles eram tão apegados ao rigorismo, às regrinhas, que eles se esqueciam do quê? Da misericórdia, da justiça, do amor, da piedade, né? Então esse é o fermento dos fariseus. Viver uma casca, uma aparência, uma religião de aparência. Todo mundo vê que a pessoa está com um terço na mão, todo mundo vê que a pessoa até vai à missa, todo mundo vê que a pessoa é religiosa, mas é de aparência, de casca. Não significa que a gente não deva rezar o terço e ir na missa, aí que a gente tem que rezar, para pedir conversão de fato. Mas o cuidado do fermento dos fariseus é viver uma religião na aparência, né? Os outros veem que, poxa, que religioso, que religiosa é aquela pessoa, mas assim, na prática, dá um caminho totalmente, faz coisas por trás, pelos bastidores da fé, que até Deus duvida. Esse é o fermento dos fariseus. E qual é o fermento de Herodes, que Jesus também condena? O fermento de Herodes é aquela... Herodes, ele até gostava de Jesus. Ele queria ver Jesus. Sabe por que ele queria ver Jesus? Porque queria se converter? Não. Porque queria ouvir os seus conselhos para mudar de vida? Não. Ele queria ver Jesus porque Jesus fazia milagre. Ele queria que Jesus fizesse um milagre perto dele. Oh, para bater palmo. Parece assim um circo passando na cidade. Vamos lá ver. Não. Esse é o fermento que Jesus presta atenção. E aí nos faz recordar, minha gente, agora vem a grande lição para mim e para você. Guarde essa mensagem para o dia de hoje. Existe uma diferença muito grande entre a religião pagã e a religião cristã. E talvez, cuidado, nós somos cristãos, mas às vezes na prática temos o perigo de colocar em prática princípios pagãos em nossa fé. Preste atenção no que eu vou dizer. A religião pagã é aquela que tenta fazer de tudo para agradar a divindade, para que a divindade faça a minha vontade. Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer isso, mas em troca eu quero isso, Senhor. Então eu agrado a divindade com as minhas práticas religiosas para que a divindade faça a minha vontade. Essa é a religião pagã.
E olha, minha gente, são muitos cristãos que fazem isso, muitos católicos que também fazem isso, minha gente. Tentam negociar com Deus, para Deus fazer a minha vontade. Essa é a religião pagã. A religião cristã é totalmente ao contrário. Eu peço a graça divina, para fazer o quê? A vontade de Deus. É diferente. Eu vou fazer de tudo para fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, fazer a sua vontade na minha vida. Não é isso que a gente reza no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Então é isso que Jesus nos ensina hoje, o cuidado para a gente não ter o perigo de sermos, mesmo sendo pessoas de fé, querer agradar a divindade para que a divindade faça a minha vontade. Não é isso que Jesus ensina. É pedir a graça de Deus para que nós aqui na terra, obedecendo os mandamentos, façamos a vontade de Deus. Essa é a verdadeira religião que agrada ao Senhor. Amém? Então que no dia de hoje, eu e você, possamos fazer de tudo, pedir a graça do Espírito Santo para fazermos a vontade de Deus. É isso que nos interessa. Amém?